Moçada, chegou o momento da nossa revisão, aula 56.2, falando de literatura, né? Modernismo. Segunda e terceira gerações. Primeira, ou melhor, segunda fase e terceira fase. Então, de olho na tela. Simbora. Aqui da segunda fase, nós temos aqui algumas obras, né? O que nós vamos falar aqui da segunda fase, né? Modernista. É de 1930 a 1945. Foco: divulgação dos textos em prosa, formação de grandes romancistas e poetas. Qual era o objetivo, né? Romances caracterizados pela denúncia social. Verdadeiro documento da realidade brasileira, atingindo elevado grau de tensão nas relações do eu com o mundo. Lembrando também que na segunda fase, né, essa segunda fase ela é subdividida em poesia e prosa. Isso, onde os poetas, diferentemente da primeira frase, eles não são adeptos do poema piada, que seria aquela parte mais irônica, mais engraçada, né? Propagado pelo Oswald de Andrade, preferindo temas e técnicas mais elaboradas que demonstram uma profundidade de pensamento maior. Isso não quer dizer que marcas da semana de 22 não vão aparecer, né? Claro, porque é uma sequência. Pois a linguagem é simples, os elementos do dia a dia, os versos livres e brancos continuarão nessa fase, mas haverá algumas novidades. Exatamente. Então, aqui, ó, os principais autores, nós temos Dionélio Machado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Aqui agora falando da terceira fase, né, modernista, de 1945 a 1960, foram 15 anos, ó. Aí a prosa, ela quer, seja no romance ou nos contos, busca uma literatura intimista, de sondagem psicológica e introspectiva, com destaque para Clarice Lispector. Ao mesmo tempo, o regionalismo adquire uma nova dimensão com Guimarães Rosa e sua recriação dos costumes e da fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Então, aí na terceira fase, na geração 45, quem que se destacou na poesia, né? Olha só, João Cabral de Melo Neto, né? O criador de uma poética original, em que a emoção existe, mas é transmitida por meio de coisas concretas, como pedra, a faca e a mesa. Então, aqui, ó, a imagem, né, dos autores Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes, Teles, Mário Quintana, Ariano Suassuna. O mais divertido de todos. Exatamente. Então, amadinho, aqui a gente vai finalizando, né, essa aula, o resumo, né, para vocês da revisão, agora, né, todo de vocês. da segunda e terceira gerações. Daqui a pouco a gente volta para o nosso Tirando Dúvidas. Isso. Até lá. Tchau. Olá, amadinhos! Pegaram a gente no flagra! Fofocando. Não, amadinho, a gente está conversando aqui, ó. Vamos lá, se a gente consegue. Chegou o grande momento que é o Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão. Ó, a principal característica da prosa modernista na década de 1930 foi primeira fase, hein, amadinho? Ó, da década de 30, primeira fase não, segunda fase. Mulher. Ó, então nós temos aí o historicismo, o regionalismo, a pesquisa linguística, ou o indianismo, ou a temática urbana. Ó, segunda geração. Destaca o quê? Olha a prosa, já dando uma dica. Né? Olha só, então, A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui, ó, o gabarito letra B, o regionalismo. Tá certo? Vamos lá para a nossa segunda questão.
nós temos aqui, ó, assinale a afirmação correta sobre o romance de 30. Letra A. Predominou entre os autores uma preocupação de renovação estética, seguindo os padrões da vanguarda literária europeia. Letra B. Na obra de José Lins do Rego, predomina a narrativa curta de recriação do modo de vida dos senhores do engenho. C. Os autores, em suas obras, tematizam os problemas sociais com o intuito de denunciar as agruras das populações menos favorecidas. O caráter regionalista do romance desse período deve-se à reprodução fiel do linguajar típico da região. Ou E, a obra de Jorge Amado pode ser considerada uma exceção no conjunto da época, porque seus romances apresentam uma grande inovação na estrutura narrativa. Então, lembrando que a geração de 30 é aquela de denúncia. Isso. Né? Você observa algumas obras e lá, como a gente não pega logo lá do Jorge Amado, Capitão de Areia, que você já leu, vocês já leram. Né? Eu falei, você já leu, mas vocês já leram, chamando a atenção aí, porque todo mundo já fez a leitura lá na segunda unidade, foi o do clube de leitura, né? Então, nós temos aqui o gabarito, a letra C, né? Os autores, em sua obra, tematizaram os problemas sociais com o intuito de denunciar, né? O que a sociedade estava passando, quais que mais sofriam? Os menos favorecidos, não é mesmo? Exatamente. A população menos favorecida, tá certo? De baixa renda. Vamos beleza? para 3? Vamos lá, então. Sobre a segunda geração do modernismo brasileiro, é correto afirmar que a cultura indígena e africana foram os principais temas explorados pelos escritores desse período. B. Chamada de fase da construção, a produção literária desse momento esteve voltada para a denúncia da realidade brasileira. C. O índio foi eleito como herói nacional, reforçando ainda mais a identidade brasileira. D. Desprovida de engajamento político nesse momento, a preocupação era cercada do aprimoramento da linguagem. Ou E. Com forte teor indianista, a poesia dessa fase esteve voltada para temas cotidianos. Esse aqui tá bem na cara também, né? Tá bem na cara. E lembrando que os prosadores mostram-se o quê? Preocupados em retratar a realidade brasileira. Por isso a linguagem apresenta uma natureza mais documental. Isso. E daí você já tira o gabarito, né? Que é a letra B, chamada de fase de construção, produção literária desse momento esteve voltado para a denúncia da realidade brasileira. Não deixa de ser o quê? Um documento, né? Um documentário. Beleza? Então, vamos lá, mais uma. 4. O romance de Clarice Lispector. A. Filia-se à ficção romântica do século XIX ao criar heroínas idealizadas e mitificar a figura da mulher. B. Define-se como literatura feminista por excelência ao propor uma visão da mulher oprimida no universo masculino. C. Prende-se à crítica de costumes ao analisar com grande senso de humor uma sociedade urbana em transformação. D. Explora até as últimas consequências, utilizando, embora a temática urbana, a linha do romance neonaturalista da geração de 30. E renova, define e intensifica a tendência introspectiva de determinada corrente de ficção da geração moderna. Então, olha só. Pensando em Clarice Lispector. Clarice Lispector. Terceirão, já você, terceiro ano, já teve a oportunidade de conhecer a Hora da Estrela. Trabalhando, sim, não foi aqui no terceiro ano, mas nos anos anteriores. Nos anos anteriores, tá certo? Então, você já tem uma ideia, a gente já conversou sobre Clarice, né? Então, lembrando da Hora da Estrela, você consegue, com certeza, responder a questão 4. Questão 4, que a resposta é a letra
Então aqui, ó, renova, define, intensifica a tendência introspectiva determinada à corrente de ficção, estamos falando de Clarice, da geração moderna, porque ela faz parte da geração 45. Muito bem. Agora, amadinhos, é o Se Liga no Enem, né? Momentinho de mais treino ainda. Mais treino, a gente treina aqui, é direto, treinando, né? Várias atividades propostas e complementares para vocês. Então, temos aqui o texto. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula, e aí nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? É uma pergunta. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já haviam os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora? Essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão de iminência de... De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que eu estou escrevendo na hora mesma que eu sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Reconhecem essa leitura, gente? Eles já sabem, já conseguiram, né? É um trechinho, né, do livro, né, da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então vamos para o comando da pergunta? A elaboração de... O comando da pergunta é ótimo, né? O comando da questão. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada como A Hora da Estrela, em 1977, o ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque o narrador... Vamos lá. A. Observa os acontecimentos que narra sob a ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. C. Propõe-se discutir questões de natureza filosófica, metafísica incomuns da narrativa de ficção. D. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. E admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Então, o que está pedindo aqui? Ó, A Hora da Estrela, de 1977, no ano da morte da escritora. Nesse fragmento que vocês leram, a gente leu logo no início, nota-se essa peculiaridade porque o narrador, lembrando que o narrador, olha lá, o narrador era o Rodrigo SM. Qual era a função dele? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, ó, gabarito, letra D, né? Revela-se um sujeito que reflete sobre as questões existenciais e sobre a construção do discurso, né? Nesse trecho ele vai falando, né? Já vai falando. Ele vai falando da vida, ele da vai falando morte. Do geral. Tudo começa com si. Ele nem está contando realmente a história da Macabeia. Então, vamos já saindo aqui da parte das atividades.
Vamos aqui para o nosso clube de leitura. Uma vez, Amadinho, eu perguntei aos alunos, Amado, qual a mensagem que você tira daqui, ó, clube de leitura? Qual é a relação, né? Que aí tem a tecnologia, Isso. eu gosto mesmo é do físico, né? Do livro, papel. do papel, né? Mas se você não tem um livro, você pode baixar em PDF e fazer a leitura. Exatamente. Tudo aqui, ó. Nada impede de ler. O importante é que faça a leitura, tá bom? E olha essa imagem de estudo, né? Olha as escadinhas subindo É para ali. a sessão, né? De tudo, né? Você vai evoluindo, né? Na sua escrita, na sua leitura, nos seus conhecimentos, em tudo. Na oralidade, no geral, né? Quais são os livros, Amadinha? Unidade 3, ó, Macunaíma, Modernismo, Mário de Andrade e Triste Fim de Policarpo Quaresma, Pré-Modernismo, de Lima Barreto. E Os Sertões, Pré-Modernismo, Euclides da Cunha. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Modernismo, de Oswald de Andrade. E alguma poesia modernismo de Carlos Drummond de Andrade. Temos imagens hoje, Amadinha? Temos sim, temos aqui a Escola Moacir Caramelo, Chupinguaia, professora Zelma, esse cantinho aí maravilhoso, que sensação boa, né? Eu já me vejo lendo Sertões. É, e mais outra aqui, olha só, mais uma participação da turma da professora Suzana, da escola Oswaldo Piana. Corumbiara. Olha aí, eles estão na biblioteca, galera. Que ó, é o gostoso. momento da atividade, né? Ver que uns estão com o livro, a outra está em pé, com certeza já está fazendo a sua apresentação do clube de leitura, da obra que está sendo lida, né? Exatamente. Como sempre, Amadinho, nós temos sempre um pensamento do Qual dia. será o pensamento de hoje? Será Então, que tem uma pessoa especial nesse pensamento? Vamos lá, né? Então, vamos lá para o nosso pensamento do dia, de olho na tela. Quem chega aqui é ela. A Cecília Meirelles, onde ela diz o seguinte: faze-te sem limites no tempo. Ó, bem profundo, hein? Muito. A mensagem Vamos de ser sem limites de vez em quando, viu, gente? Mas é bom colocar um limitezinho. Por isso que eu disse de vez em quando. De vez em quando. Então, amadinhos, aguardando a foto de vocês, né? De quem ainda não enviou. Então, e agradeço, né? A companhia da professora Tainá, que é de espanhol, mas está aqui, ó, dando aquela força para a Amadinha. E o que mais que a gente pode falar? Nós nos vemos, né? Quem Até sabe? a próxima, então. Um beijo. Tchau.